boa noite. Boa noite, gente. Estamos iniciando aqui mais um live falando com o CRP. Vamos dialogar. E aí, com prazer, eu estou recebendo aqui já a Dani Paiva, Juliana, Luciano, Robson Costa, Carla. Oi, Carla. Boa noite, Ana Paula Mota. Grandes nomes aí da psicologia. Ana Paula Vanderlei, Eduardo, Vera. Gente, boa noite. Que bom estar com vocês aqui. William. Eu queria dizer, Juliana Guimarães, nossa convidada, já está aqui online. Daqui a pouco ela entra. Tiago. Gente, hoje a gente vai conversar sobre a psicologia do trânsito e sobre um projeto de lei que está em tramitação, que vai entrar em votação. E a gente vai conversar. Um prazer, Cristina. Cristina está sempre presente. Cristina Botelho, Josélia, minha grande amiga Ana Paula Diniz, excelente psicóloga aqui de Pernambuco. Isis, Mamed, conselheiro, também está presente. Tassiana, Gustavo, boa noite para vocês. Gabriela Carvalho, Isabelle, Messi. Gente, eu vou cumprimentando no caminho aí do nosso encontro. Boa noite a todas as pessoas presentes. Dizer que é muito importante esse diálogo que a gente está conseguindo construir juntas aqui. Dizer que é uma forma da gente poder estar conversando, poder estar construindo a psicologia, construindo a nossa categoria. E aí é com muito, muito prazer que a gente está recebendo hoje, Juliana Guimarães. Deixa eu convidar a Juliana aqui para entrar conosco, só um minutinho. Só um minuto, gente. E aí, nossa convidada está chegando. Olá, Juliana. Que coisa boa ter você conosco. A gente hoje vai conversar, gente, sobre a psicologia do trânsito, sobre um projeto de lei 3267 de 2019, que está num processo de reformular, uma proposta de reformulação do Código de Trânsito. Juliana vai nos ajudar a pensar sobre esse projeto, a trazer algumas reflexões para que a gente se coloque, para que a psicologia, que é a nossa categoria, saiba se posicionar e entender qual é a proposta. Essa reformulação, ela vem na contramão, a gente vai falar de trânsito, então vem na contramão da defesa da vida, da defesa da cidadania. E aí, Juliana é especialista em psicologia de trânsito, em avaliação psicológica, faz parte do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, na Comissão de Avaliação Psicológica, é presidente da Abrapsit, a Abrapsit está presente aqui, dando um coraçãozinho. Que bom. E aí, eu quero que você comece. E ela tem outras, trabalha no Detran, também, deixa eu ver mais coisas, é perita em trânsito e gestora na área médica, lá do Detran, médica e psicológica do Detran. Começa falando o que é a Abrapsit, que eu acho que é interessante que as pessoas saibam, que as pessoas que têm disponibilidade e interesse possam se associar. Fala um pouco da Abrapsit. Se apresente, se você quiser complementar a sua apresentação, que é uma pessoa muito importante, que a gente está recebendo hoje, inclusive porque nacionalmente é uma pessoa que contribui muito com a psicologia do trânsito. Então é uma honra a gente poder dialogar contigo.
Boa noite, Alda. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do CRP e agradecer a todos os parceiros aí no Conselho. Temos vários amigos aí, que vi alguns presentes já aqui. E agradecer a todos pela participação, pelo apoio sempre, por estar junto conosco dentro da psicologia e da psicologia do trânsito, né? Que eu acho que é sempre complicado quando a gente quer separar as psicologias. Eu acho que a gente enfraquece quando a gente começa a dizer você é isso e você é aquilo. Nós somos psicólogos acima de tudo, em primeiro lugar. E aí escolhemos a nossa forma de cuidar e ajudar as pessoas, que eu acho que isso é que é importante, eu acho que é isso que nos motivou na psicologia, pelo menos a grande maioria, né? Então, como é que a gente cuida e ajuda essas pessoas é que é o foquinho do nosso trabalho, mas somos psicólogos acima de tudo, então isso é muito importante. Queria agradecer a presença de todos, estou vendo vários amigos aí entrando, várias gente falando, gente, não dá para... Eu não consigo acompanhar todo mundo chegando, falando e falando com vocês, mas sintam-se todos beijados, sintam-se todos bem-vindos aqui conosco nesse diálogo. E agradecer também a nossa conselheira representante aí do trânsito no CRP Pernambuco, Ioneide Menezes, que está aí junto também atuando, né, e trazendo o diálogo da psicologia do trânsito para dentro do Conselho. Falar da Abrapsit, o que é a Abrapsit? A Abrapsit é a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, foi uma entidade, né, civil, sem fins lucrativos, científica, que a gente fundou em 2015, em dezembro de 2015, então somos bem novinhas nesse percurso, mas com o intuito de pensar o trânsito, pressurizar o trânsito, o tráfego, porque assim, por que essa diferença? As pessoas perguntam trânsito e tráfego, né? Quando a gente fala em trânsito, as pessoas costumam pensar exclusivamente no trânsito terrestre das cidades, essa situação que nos é mais familiar. Mas quando a gente fala em tráfego, a gente amplia esse diálogo para toda uma questão da mobilidade humana, não só urbana, mas a mobilidade humana em todos os modais, né? Terrestre, sim, claro, mas também o aéreo, o marítimo, o aquaviário, onde o ser humano está em movimento, onde o ser humano está nessa mobilidade, ele nos interessa, porque o ser humano nos interessa onde quer que ele esteja. Então, a Abrapsit veio nessa tentativa de fazer um diálogo que amplie, um diálogo que possa congregar esses psicólogos, profissionais da área da saúde, segurança, tanto no trânsito quanto no tráfego, de uma forma geral, e que a gente possa desenvolver cientificamente as pesquisas e esse diálogo. Então, assim, a nossa pauta era principalmente conseguir dialogar com aquilo que eu comecei dizendo, com a psicologia como um todo. Chegou a hora de a gente não segregar mais as psicologias e unir. Tanto que, enquanto a Abrapsit, né, eu estou representando lá a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego no FEMPB, que somos lá 26 entidades das diversas áreas de atuação da psicologia, inclusive um abraço, um beijo para todos os amigos e todas as entidades lá presentes, onde a gente consegue fazer esse diálogo, que eu acho que é fundamental que o país saiba que esse diálogo existe, que todos os psicólogos precisam participar. E estamos também, até o CRP Pernambuco também está se representando na ULAPS, que é a União Latino-Americana de Psicologia, das entidades de psicologia, que também busca dialogar a psicologia em toda a sua transversalidade. Então, queria mais uma vez provocar os colegas aí para que a gente fale de uma única psicologia. O que muda é como a gente pode olhar e como a gente pode conversar com a atuação, com interagir com esse sujeito, tá? Então, um pouquinho da Abrapsit, o que é que a gente pretende nesse sentido? É unir forças e construir a ciência da psicologia com foco no tráfego, claro, mas em toda ela. Pois é importante esse tema, não é? Porque nós todas e todos estamos o tempo todo nos movimentando, nos movendo no trânsito, né? Os nossos clientes, as pessoas que a gente cuida, as pessoas que a gente, né, trata, que a gente acompanha. Então, independente da área onde você está, na escola, no trabalho, é importante que você se lembre que todos nós estamos no trânsito com diferentes papéis, como pedestre, como ciclista, como motorista, como passageiro ou passageira, impondo serviço, trabalhando, não é? Vendendo coisas. Então, essa circulação, ela é fundamental e a psicologia não pode sair desse lugar e desse contexto.
né? Tem que entrar nessa discussão. A gente teve também, no mês de maio, né? É um mês importante, que aí eu queria que você também pudesse falar um pouco, né, do mês internacional da segurança do trânsito. E a gente sabe que alguns dos que a gente chama de acidentes de trânsito não são muito acidentes, né? Tem muito que está um envolvimento direto, né, de uma ação ou de negligência, de imprudência, de descaso do condutor, que aí pode ser de qualquer área que você estava trazendo. E eu queria que tu falasse um pouco sobre o mês de maio, para a gente dialogar. E as pessoas que estão nos ouvindo, só uma coisa, as pessoas que estão nos ouvindo podem nos ajudar fazendo perguntas, aproveitando essa possibilidade aí, dessa oportunidade de estar com Juliana. Por favor. O mês de maio, né, considerado, a gente chama de maio amarelo. Por que o maio amarelo? Porque quando a gente fala em mobilidade, quando a gente fala em trânsito, é o sinal de alerta. É a luz, é a cor do alerta. Tome cuidado, preste atenção. Então, o maio amarelo foi desenvolvido internacionalmente já há alguns anos. A Abrapsit, inclusive, é parceira nacional do maio amarelo, junto ao Denatran, ao Ministério da Infraestrutura, ao Observatório Nacional de Segurança Viária. Temos alguns projetos até aí, junto com o Maio Amarelo, porque qual é o foco? Claro que, como qualquer cor de qualquer mês, de qualquer representatividade, ou como qualquer dia que a gente faz, dia das mães, né? Dia da criança, a gente sabe que todos os dias e todos os meses são momentos da gente atuar em prol da saúde, em prol da segurança, em prol do bem-estar, em qualquer área, de qualquer forma. Mas é necessário, às vezes, que você precise que toda uma categoria, toda uma população convirja com seus esforços para chamar a atenção daqueles que não estão atuando naquela área. Então, a atenção que se criou com o Maio Amarelo é porque muita gente, como você falou, todos nós estamos no trânsito todo dia, o tempo todo. Né? A gente entra nesse trânsito, nesse espaço que ele representa, que temos uma dificuldade terrível de se identificar com ele. Esse é o grande problema do trânsito. Eu não reconheço o trânsito como espaço meu, ele é uma passagem, ele é uma pertença, não há uma pertença, há uma passagem. Então a gente acaba não se identificando, não se relacionando com ele de uma forma salutar, e isso causa o que temos vivido. Além da banalização do que é esse espaço, que as pessoas acham que porque precisam estar nele para continuar e viver suas vidas, por estar nele, ele é banal, ele é comum, ele não tem que ser cuidado. Tá? E a gente sabe que hoje o trânsito mata mais de 1.350.000 pessoas por ano. É um número, às vezes, difícil da gente imaginar, né, Alda? Aí eu pergunto às pessoas, pensa assim, 12 minutos, a gente vai fazer essa live aqui, enquanto a gente estiver falando nessa live, 5 pessoas morreram no trânsito. 5 pessoas morreram só enquanto a gente estiver falando aqui. E isso nos dados subnotificados que temos. E isso sem contar na série de pessoas que vão se machucar e vão ficar sequelados ou inválidos. E aí a gente, enquanto psicólogo, tem que pensar outra coisa. Cada vez que morre alguém, estamos aqui em plena pandemia do Covid, as pessoas não aguentam mais ouvir falar de perdas, de mortes e tudo isso. E você imagina o efeito disso ao longo da vida inteira das pessoas que perderam seus entes queridos ou das pessoas que tiveram seus entes queridos imobilizados, sem condições de trabalho, de fala. Ou seja, toda uma família, e muitas vezes várias famílias, porque num acidente de trânsito dificilmente terá uma só família envolvida. Geralmente são pelo menos 2 famílias envolvidas. Isso sem contar que eu não tinha um amigo no carro e assim vai. Então, veja quantos efeitos psicológicos, emocionais e de saúde ocorrem. Eu falei até na live ontem, existe uma pesquisa que eles fizeram um acompanhamento na Europa e perceberam que famílias que tiveram perdas no trânsito e sequelados no trânsito, mais de 10 anos depois ainda não se recuperaram de forma saudável a sua saúde mental e a saúde familiar, com os efeitos dessa situação que eu ia querer reforçar. Gente, pense o seguinte, todo mundo agora está sentindo o Covid porque ele invadiu a sua vida. É uma pandemia.
o trânsito é uma pandemia. É considerado um problema de saúde pública mundial pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização das Nações Unidas, e ele mata tanto e mais, porque ele mata e vem matando há anos. E a gente, porque ele não invadiu a nossa casa, o trânsito somos nós que invadimos quando saímos de casa, a gente não consegue perceber a importância dele. Então, o Maio Amarelo vem querer fazer esse alerta, mas ele é muito mais do que isso, porque o trânsito, eu acredito que já salta nos nossos olhos, ou pelo menos deveria saltar. E o ano todo, né? O tempo todo, né? Sair desse foco do motorista para o foco, né, dos inúmeros personagens, dos inúmeros papéis que se tem no trânsito. Porque ninguém é só motorista. O motorista, em algum momento, ele vai estacionar e vai andar até o destino dele. E nesse momento, ele deixou de ser motorista para ser pedestre e por aí vai. Então, acho que é muito interessante quando você fala da subnotificação, né? Quantas quedas, né, são consideradas quedas e não acidente de trânsito, né? Quantas situações que podem acontecer no trânsito e que são notificadas como outra causa-morte, né? Lesão cerebral, e aí foi por causa de uma queda, foi por causa de uma pancada que levou, e por aí vai. Eu acho que é muito importante esse toque. Nós precisamos conversar sobre esse PL, né? No ano passado, o presidente da República lançou uma proposta de reformulação do Código Nacional de Trânsito, por meio de um projeto de lei 3267, né, em 2019, dizendo que tinha o objetivo de simplificar, desburocratizar a vida do cidadão no que se refere ao trânsito. E eu queria que você pudesse pincelar, né, trazer algumas alterações, as principais alterações nessa proposta do Código de Trânsito, e aí trazer também o impacto delas, né, para poder trazer comentando o impacto delas na nossa vida de cidadão e de cidadã também, lembrando que nós mulheres também estamos no trânsito, né? Eu acho, se somos a maioria da sociedade, somos a maioria do trânsito, né? Só queria fazer uma ressalva que quando a gente fala em trânsito, a maioria das pessoas tem mania de falar do condutor, mas em trânsito somos todos, porque os atores, mesmo quem não dirige, está em trânsito. A partir do momento que eu saio da porta da minha casa, eu estou em trânsito, né? Como já dizia Rosenstraat, sobre a psicologia do trânsito, a gente vai estudar o comportamento humano em movimento, essa mobilidade, todo mundo que está nesse espaço comum de convivência que é o trânsito, tá? Então, mesmo quem não dirige, mesmo quem dirige bicicleta, mesmo quem dirige os próprios pés andando nas calçadas, a gente está em trânsito. Então, a gente tem que cuidar Carroça, patins, né? Qualquer Carroça, patins. A gente tem muitos aqui no nosso estado. Só muda a esfera do como a gente está em contato, mas para a psicologia do trânsito e para a psicologia em si, o ser humano, nós estamos em relacionamento dentro de um espaço de convivência com regras, porque as regras existem para o pedestre, para o ciclista, para a carroça, para tudo, e a gente precisa respeitar o outro e enxergar o outro, né? Se ver responsável nesses espaços. Então, muitas vezes os acidentes são culpa do condutor, mas nós, enquanto pedestres, enquanto motociclistas, também atuamos nisso. E aí, queria fazer uma ressalva no que você disse da subnotificação, sobre, inclusive, a gente tem dados, e estamos até fazendo um estudo, né, sobre isso em algumas questões, porque não se tem a ideia, e isso ataca a psicologia, ataca a saúde mental, ataca a clínica da psicologia, porque você não tem números, nem as impressões de quantos suicídios acontecem no trânsito. Eles são colocados como acidente. Mas se eu decido me suicidar, se eu decido me jogar na frente de um veículo, é uma coisa. Se eu pego o volante e uso como arma de suicídio, fica difícil de ser constatado. Mas a gente tem várias notícias disso em cidades menores, onde todo mundo é conhecido e aí essa notificação acontece mais. Então, assim, para chamar a atenção do psicólogo que a saúde mental está lá o tempo todo, no trânsito. O próprio uso de droga, né? O uso de álcool e outras drogas e o trânsito é uma tentativa de exposição, né? Da vida, de teste da vida. Né? Que aí vai ter que ser o tema de outra live, viu? A gente já vai olhando a agenda por aqui, eu já vou anotando as coisas. Tem uma sugestão aqui de Ernesto Santos, que é você ser
você ser candidata a Ai, deputada e aí formar uma bancada em defesa da vida lá, da vida do trânsito. Então, foi feita essa proposta de Ernesto é um você. amigo do Rio de Janeiro. E Você aí já terá votos, viu? Em Pernambuco você já tem votos. Não decorda não, Alda. Aí, mas voltando ao PL, né, que é o motivo. Assim, primeiramente, eu quero agradecer hoje, aqui na live, aproveitar esse momento para agradecer o Conselho Federal de Psicologia, todas as entidades, o sistema conselhos, em todos os seus estados, que nos apoiaram bastante, né? Todos os profissionais da psicologia do trânsito, todos os profissionais da saúde, todos aqueles parceiros da saúde no trânsito que nos ajudaram nessa luta e continuam nos ajudando, nos apoiando, porque diante dessa emergência que vivemos nessa última semana do PL 3267 e a votação de urgência em tempos de Covid, nós recebemos hoje a notícia de que foi retirada a urgência da pauta a pedido dos parlamentares diante da manifestação de todos os profissionais e cidadãos de saúde sobre a não necessidade de lotar os hospitais neste momento, quando a gente não pode olhar para o trânsito e não pode dialogar democraticamente. Então, queremos agradecer a todos os parlamentares que fizeram esse movimento, que retiraram as suas urgências, as bancadas que entenderam esse movimento e pedir que continuem conosco, que estamos dispostos a dialogar, os conselhos de psicologia, a Abrapsi, a medicina, todas as entidades que queiram defender a segurança no trânsito. Contudo, independente de nós não termos urgência, o PL permanece. Nós só tiramos essa urgência de amanhã, então é importante a gente entender algumas coisas. O PL 3267, que foi apresentado pelo governo federal o ano passado, e o produto da comissão especial criada, o relatório substitutivo do deputado Juscelino Filho do DEM Maranhão, que ouviu, nós tivemos várias audiências públicas do ano passado, a Abrapsit participou ativamente da audiência pública, defendendo a psicologia em parceria com o Conselho Federal de Psicologia. Eu estive lá para poder expor a nossa ciência, a nossa profissão. E todas essas articulações e defesas que fizemos foram escutadas pelos parlamentares, em grande maioria. E o substitutivo proposto e acatado na maioria da comissão especial, que foi composta por 64 deputados, que deveria ter sido lá decidido, esse substitutivo apenas, e ela reconhece a importância da psicologia do trânsito, mantém as condições de atuação que nós temos hoje, a saber, o credenciamento do profissional da psicologia do trânsito, do médico de tráfego, enfim, das clínicas, a nossa avaliação psicológica da forma que ela está hoje, na atividade remunerada, na permissão, a atuação do psicólogo também naqueles que tiveram suspenso o seu direito de dirigir, que tiveram um comportamento de risco manifesto no trânsito. Esse PL coloca dentro da lei, porque até então a gente tinha uma infralei na resolução, a exigência de que o profissional que atue nessa área seja especialista em psicologia do trânsito, reconhecido por nosso Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem alguns ganhos que os conselhos regionais e os órgãos estaduais de trânsito realizem fiscalizações ao menos uma vez por ano nesses profissionais para garantir a qualidade. Ou seja, há uma evolução nesse relatório substitutivo que a gente precisa batalhar para manter. E não podemos esquecer, e eu volto a dizer, que nós não desistimos de lutar para que a avaliação psicológica, a perícia psicológica para o trânsito, possa estar periodicamente para todo condutor. Porque acreditamos que uma perícia, a qualquer momento, em qualquer recorte que eu faça da nossa vida, eu não permaneço a mesma pessoa. Então, eu não posso, aos 18 anos, passar por um psicólogo que terá que responder o resto da vida pelos meus atos, eternamente. Então, a gente precisa, se não fosse só por uma questão pericial, técnica e ética da profissão, é também porque eu acredito que a perícia psicológica pode salvar vidas. A possibilidade que nós temos de identificar o problema da patologia e da patologia dos cidadãos, da patologia de quem chega lá, da saúde mental, da condição psíquica
emocional que aquela pessoa está vivendo, dos seus traumas, de vários casos de depressão, de transtorno de ansiedade, tudo isso chega na primeira frente ao psicólogo do trânsito. Porque muitas vezes eu preciso a consciência da população da importância da psicologia da psicologia como um todo. Então a gente sabe que muita gente tem receio de procurar psicólogo ainda. Acha que só podemos ou devemos procurar o psicólogo como estando doente mesmo, né? Porque é uma coisa de doido. Que é como a gente sabe que a população fala. Mas esse psicólogo do trânsito que realiza uma avaliação compulsória, ele acaba tendo contato com essa população. E ele pode contribuir identificando, né, esses indicadores de saúde mental, encaminhando e conscientizando esse cidadão para que ele possa estar atuando em prol da saúde mental, atuando no seu próprio bem-estar. Então, eu acho fundamental que uma perícia tenha que ser feita a cada renovação, que uma perícia, no mínimo, cada cidadão vai estar cuidando um pouquinho mais de si. Apenas isso. Vejo, tem várias pessoas lhe cumprimentando, mandando um grande abraço, Estou conseguindo ler tudo, não, gente. É difícil acompanhar mesmo, tá? Difícil acompanhar mesmo, porque são muitas pessoas lhe parabenizando, agradecendo sua contribuição, né? E aí tem uma fã aí, Nina Gueiros, te chamando de titia, então eu não vou deixar de colocar aí. Mande um beijo para Nina Gueiros. Beijo! Tudo bom, linda? E aí, a pergunta, né, de você poder falar um pouco mais sobre a questão da avaliação psicológica, e eu acho que você já trouxe essa questão. A Adriana Miranda, nossa conselheira, está conosco. Oi, Dri. Né? Várias pessoas aqui, Clélia Maria dando um tchauzinho aí para você, várias pessoas mandando abraço, agradecendo Silvia Gama, falando da importância da sua contribuição para a psicologia e nesse momento de hoje, né? Então, Nádia Maria dizendo que você é demais. E a gente vai passar a noite todinha falando de elogios. Então, gente, faz pergunta. Mas aí pronto. Tem essa pergunta solicitando que você fale um pouco mais sobre a importância da avaliação psicológica e o que é que o PL estava propondo, né? Então, o PL, ele tinha uma função capciosa. Eu preferi falar do substitutivo porque já mostra a nossa conquista e é nele que a gente tem que se defender. Sim. Mas o PL, ele retirava, ele modificava a composição do CONTRAN. Lembra que eu falei que a especialidade está na resolução infra, que é do CONTRAN, e não está na lei, que é o Código de Trânsito. Quando o PL chega e corta, muda a estrutura do CONTRAN, a forma que a gente faz essas resoluções, as câmaras temáticas e etc., ele pode mudar a resolução a qualquer momento, ok? E aí, no outro pedaço, ele chegava e retirava dos órgãos executivos de trânsito, dos DETRANs do Estado, o controle, o credenciamento, a modalidade de funcionamento. Deixava os exames de saúde soltos no espaço. Qualquer pessoa podia fazer. Não, ele deixava solto, ele não dizia isso. Ele iria dizer no segundo momento. Assim que passasse o PL, ele tiraria a resolução e aí... A proposta ia chegar nisso, né? Exatamente. Então, não foi uma coisa declarada e todo mundo pergunta onde é que está que foi retirada a especialidade no PL. Não foi retirada porque ela não consta na lei, gente. Ela não consta no Código de Trânsito, ela consta numa resolução. Então, se eu tiro quem controla essas avaliações, que seriam, no caso, os órgãos executivos de trânsito, né, os DETRANs dos estados e do Distrito Federal, eu acabo tirando todo ele de dentro do Sistema Nacional de Trânsito, do qual o DETRAN faz parte. Quando eu tiro os exames de dentro do Sistema Nacional de Trânsito, quem manda não é mais o Sistema Nacional de Trânsito, eu posso jogar no lixo a resolução do CONTRAN e posso, que é o que o presidente falou em live, publicamente, nas entrevistas que ele deu quando ele entregou esse PL, jogar os exames para o SUS. Né? E assim, independente se você entende ou não o que é a psicologia do trânsito, todo mundo nesse país entende que o SUS não aguenta mais nada. Esse é fato. Eu diria que só aqui em Pernambuco nós temos praticamente 1 milhão de avaliações por ano. Onde é que o SUS ia conseguir fazer isso? E a qualificação também, né? Ué, além da questão... A psicologia ia para o CAPS? Como é que ia acontecer isso?
Então, isso já era a falta da estrutura. E a briga que a gente teve para que a especialidade entrasse no substitutivo, dentro da lei, para que, se quisessem rasgar o CONTRAN, a lei estaria lá com a especialidade por conta disso. A gente, todo mundo que é profissional de qualquer área de atuação, gente, a gente, psicólogo, vai entender isso, mas um advogado, você sabe que cada um se especializa numa compreensão. Nós somos generalistas. Nós, profissionais liberais, médicos, psicólogos, advogados, enfim, nós somos generalistas, sim. Mas não é por isso que nós temos a habilidade, a expertise de certas atuações profissionais. Nós temos algumas limitações porque o campo é muito amplo. Sobretudo quando a gente fala de ser humano, de saúde mental, da saúde do outro. A complexidade do sujeito, do ser humano, não nos permite não enxergar que é necessário qualificações específicas. Todo mundo que fala, por exemplo, sobre trânsito, aí todo mundo diz, é o condutor, fazer aqueles risquinhos para CNH, ou coisa do gênero, né? Há uma redução dessa atuação porque há uma incompreensão. Há uma incompreensão porque o Brasil e o mundo, mas sobretudo nós brasileiros, não queremos ver que o trânsito é um problema público. Né? É um risco que nós temos a questão da saúde. Em segundo lugar, a atuação do profissional, ela visa não só promover a saúde dele em si, a possibilidade disso, como prevenir os efeitos sobre o outro. Nós vivemos nesse momento uma questão de pandemia, onde estamos reclusos aqui em Pernambuco, estamos em quarentena, em isolamento, saímos de um lockdown, que teve outro nome, mas foi lockdown. Então, assim, a gente viu o quanto essa diminuição de mobilidade, diminuição da sua liberdade de mobilidade afeta a saúde mental das famílias e das pessoas. Então, essas pessoas que agora não têm esse espaço para se locomover, se manifestam dentro de casa de diversas formas. A gente, psicólogo, está vendo como a gente lida com isso, né? Então, lá nesse espaço, a gente solta essas condições. A gente precisa olhar para o trânsito para isso, e a gente precisa entender que um psicólogo especialista em trânsito ou em qualquer coisa, ele não é especialista por acaso. E o trânsito realiza uma perícia, gente, uma perícia psicológica, que é o que eu queria também reforçar. Ela tem um outro critério, que no substitutivo a gente conseguiu que permanecesse, que fosse incluído, que é a não possibilidade de escolha de quem vai me atender. Eu não posso pagar uma perícia. A partir do momento que eu tiro do especialista, eu tiro do Detran, eu jogo você para contratar um profissional da saúde para dar um laudo para si mesmo. E aí você entra em conflitos éticos e técnicos até para o próprio profissional, isso é constrangedor. Né? Então, a perícia constata a tua condição.Ela não vai dizer o que você quer, ela vai dizer o que você precisa. E, na verdade, é o que um psicólogo faz. Diz o que você precisa para se ficar melhor e ter maior bem-estar na sua vida, né? Geralda faz uma afirmação aqui, e aí eu queria que você falasse novamente essa questão. O substitutivo assegura a especialidade da psicologia do trânsito? Sim, o substitutivo mantém-se no caput do artigo. Eu falo bem para vocês na questão do caput do artigo, é que existem regras sobre projetos de lei e que quando você aprova, mesmo que você aprove no Congresso, ele pode ser vetado pelo presidente da República. E o nosso grande medo é isso, independente do que a gente conquiste lá, o que ele possa vetar. Então, a permanência no caput nos ajuda a garantir que ele não possa vetar sem que haja um retorno ao Congresso, para o Congresso avaliar o veto. Então, nos dá direito a essa mobilização. Ele exige, sim, a especialidade em psicologia do trânsito e que essa seja reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia com os critérios da nossa profissão. E aí, uma outra pergunta aqui, que trazendo um pouco dessa questão da pandemia, né? Flaviane Patrícia, ela traz que a pandemia vai ter um aumento, né? Já está, né, demonstrando um aumento no índice de ansiedade, de depressão. E aí, como é que vai ser essa questão do trânsito? Que relação você vê? Como é que a gente pode pensar no pós-pandemia, né? Daqui a pouco
né? A pandemia vai dar uma baixa, a gente vai conseguir reverter a curva, mas as pessoas vão voltar a transitar com maior. Acabou o rodízio, já começou a maior trânsito, né? E como é que é o impacto disso e o que é que você vê dessa questão da ideia, inclusive do PL, de ampliar, né, esse tempo? Acho que é importante que você traga os riscos dessas questões e aí respondendo também a Flaviane. Veja, Alda, é como eu disse no início, eu acredito no papel da psicologia e eu acredito que saúde mental e bem-estar são essenciais para a nossa vida, para a nossa felicidade, independente de que a gente consiga reconhecer isso. E a pandemia tem alertado o mundo sobre o que é um pouco essa saúde mental, o que é esse bem-estar. Quando a gente não convive, quando a gente não está com a nossa liberdade, como é que isso ocorre? Pensar o pós-pandemia é muito complicado, porque eu acredito que nós vamos viver um novo normal. A normalidade não será mais a mesma. Tiveram várias coisas que foram reestruturadas no mundo a partir dessa pandemia, que foram positivas e outras não tanto. Então, a gente vai ter que lidar com como é que isso funciona. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, hoje nós já temos esses problemas de saúde mental que você citou aí, que é a questão da depressão, da ansiedade, de vários outros problemas. Pânico, né? Angústia. A gente sabe, por exemplo, que o Brasil, mesmo com a dificuldade dessas pessoas reconhecerem problemas de ordem emocional no nosso país, esse preconceito que nós temos, o Brasil hoje já é o primeiro país do mundo em número de transtorno de ansiedade diagnosticado. É o primeiro do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tá? Nós temos mais são milhões de pessoas, se não me engano, são 19 milhões de pessoas, uma coisa assim, de transtorno de ansiedade diagnosticado, que aí inclui angústia, síndrome do pânico, etc. Nós temos entre os jovens um dos maiores índices de suicídio. Tá? Nós temos no trânsito de 5 a 20 anos aproximadamente, uma das primeiras causas de morte no mundo é no trânsito, desses jovens. Então, assim, não é fácil pensar como é que a gente vai lidar e como estarão essas pessoas, que eu brinco muito assim, você pode fazer um paralelo com a criança fica presa em casa há muito tempo, quando você solta ela quer correr, gritar, pular, né? Então, você imagina quando abrirem as portas totais, se todo mundo quiser correr, brincar, pular no trânsito, eu não sei o que vai ser da gente. Então, a gente vai ter, sim, que estar muito atento a isso. E seria um momento fundamental para que a perícia psicológica pudesse estar na vida de todo mundo, de verdade. A gente vai ter que atentar, no máximo, pelo menos, a gente conseguir fazer com que os nossos amigos, que os nossos familiares possam entender a importância desse bem-estar emocional, de um cuidado com a sua saúde mental. Se não for no trânsito, na sua vida, porque se estiver na tua vida e você estiver bem, você vai ajudar no trânsito e assim vai. Né? Mas a gente precisa olhar para isso. Pois é, e a questão da introjeção da importância da lei como proteção, né? Porque as pessoas entendem algumas restrições e algumas orientações de prevenção como se fosse fora. A lei está fora, a lei não está introjetada. Eu vivenciei uma experiência muito interessante. Eu estava numa cidade, né, trabalhando numa outra cidade, e entre elas eram separadas por uma ponte, né? E eu fui de táxi. Quando eu entrei no táxi, o taxista disse: a senhora bota o cinto. Aí eu já estava, inclusive, de cinto, né? Eu fui bem treinada. E aí eu já estava de cinto. Aí ele disse assim: porque aqui tem muito guarda. Me desculpe, doutora, aqui tem muito guarda. Aí, quando nós atravessamos a ponte, na outra cidade, tinha mais flexibilização na cabeça dele. Aí ele disse assim: se a senhora quiser tirar o cinto, pode tirar, viu? Porque aqui não tem guarda, não. Veja, a lógica, não é? Era da proteção à multa. Ele não estava pensando na minha vida, ele não estava pensando no cinto de segurança como uma estratégia de cuidado a mim, não é? A minha vida, né? Quando o motociclista bota o capacete no cotovelo, né, e fica esperando
que aí tem um guarda ali, aí ele pega e bota na cabeça, ele acha que o que vai protegê-lo não é o capacete, mas ele é o esperto que driblou a blitz da lei seca que uns avisam para os outros. Eu acho que tudo isso são coisas que a gente precisa conversar sobre a importância, e algumas pessoas colocaram que Josélia fala de falar um pouco sobre a questão da psicoeducação, né? Da importância dessa relação das pessoas, inclusive com a lei. Né? O trânsito é uma lei que a gente vive toda hora, todo dia. Né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. É o que a gente chama poder identificar esses comportamentos de risco. Né? A gente pode tirar como exemplo o coronavírus. A gente agora começou preocupado com o contágio. Então, muita gente, em algumas pesquisas, perceberam que a máscara precisou ser obrigatória porque você só usa a máscara para se proteger. E, na verdade, a máscara também é para proteger o outro. Então, o trânsito acaba tendo... Porque no espaço do trânsito é o que está acontecendo quando a gente está nesse contágio do coronavírus. Façam um paralelo. Estou trazendo para... A gente está em movimento, a gente está em contato com as pessoas e pode se contaminar. No trânsito, você está o tempo todo em contato com as pessoas e cada ação sua pode salvar sua vida e a do outro, ou pode acabar com sua vida e a de outros. Então, quando você não se cuida, você pode se afetar sim. Mas não é só você que pode afetar. Se o motorista está lá com um capacete no braço, ele vai ter uma manobra mais dificultada por conta dessa falta de movimento que ele tem. Quando e se ele sofrer um acidente e se desequilibrar, existem outras pessoas circulando no trânsito e são outras pessoas que podem ser atingidas nesse momento. Então, assim, o trânsito é relacionamento o tempo todo. O trânsito é respeito a você, mas é respeito ao outro. E eu acho que nós, brasileiros, ainda estamos um pouco longe desse entendimento. Então, a educação para o trânsito ela é fundamental. Ela precisa ser desde a mais tenra idade, porque hoje quem tem filho, quem tem sobrinho, etc., já vê, né? Ai, mamãe, não pode falar no celular. Mamãe, bota o cinto. Papai, né? Eu tenho um sobrinho que quando ele era pequeno, ele dizia assim, quando os avós ou alguém pegava, fazia alguma coisa errada no trânsito, ele fazia, olha, eu vou avisar a polícia militar do Detran da Tia Ju, viu? Então, assim, há uma visão de que a gente precisa ser coibido. A gente faz muito isso quando a gente está, como você falou, tem blitz, eu me comporto. Se ninguém está me olhando, eu não me comporto. O grande problema do trânsito é esse. Nós somos anônimos no trânsito. Com as películas, cada dia mais anônimos. Então, a gente solta nossas faces menos comportadas, porque a gente não tem que prestar conta delas na nossa mentalidade. Mas a gente acaba prestando conta dela por uma via de uma catástrofe, de uma tragédia, de uma fatalidade, muitas vezes, na vida de cada um. Então, eu costumo dizer para os profissionais que atuam na área, quando conversam, mas é muito difícil você dizer a alguém que ele está sem condições de ter a carteira dele agora. Muitas vezes são profissionais do volante, pessoas que o ganha-pão é dirigir um ônibus, dirigir um caminhão, um táxi, o que seja. E eu digo, sim, é difícil. Não é que não é difícil, mas o nosso trabalho não é sempre fácil. Mas eu sempre digo assim, pense uma coisa, se você não fizer isso para salvar a vida dele, pense que na próxima esquina vai estar teu filho atravessando um sinal e essa pessoa, você deu a ela um porte de arma. Então, a gente tem que pensar que na vida, no trânsito, não estão só pessoas anônimas e desconhecidas, estão também nossos entes queridos. E se a gente não cuida de todo mundo só por cuidar, pelo famoso amor incondicional, o cuidado geral, que a gente cuide pelo menos dos nossos, já é um grande primeiro passo. Pois é, e aí você está trazendo essa coisa da responsabilidade coletiva, não é, do trânsito, que é super importante, e que aí você traz a diversidade, que aí perguntaram um pouco sobre isso, fala da diversidade da psicologia do trânsito. Então, a gente está trazendo, você está trazendo várias outras ações, não só a questão da avaliação, não é, mas todo esse processo de psicoeducação, de formação, não é,
de cultura, porque o trânsito é uma cultura, né? O trânsito mostra a cultura da desigualdade, a cultura do poder por meio da força, quando o caminhão... O tamanho, né? Né? O tamanho do do carro, a potência do carro, muitas vezes até a condição do carro, né? Assim, um carro mais famoso, de uma marca mais famosa, é como se... Tinha até uma propaganda, né? Quando você vê pelo retrovisor um carro com aquela marca, sai da frente porque é um carro ágil, porque é um carro... Então, essa ideia dessa relação de poder que existe no trânsito e que a gente precisa estar trabalhando constantemente, né? Dessa responsabilidade individual e coletiva, e que no período pós-pandemia, onde as pessoas estarão há muitos meses, né, reclusas, virá essa debandada. Todo mundo está doido para andar de carro, para dirigir, para ter, né, voltar a andar na rua. E eu acho que isso é muito importante que você está trazendo, não é? Dessa diversidade. É um campo bem amplo de atuação, um pouco ocupado ou pouco conhecido, mas ele consta lá na teoria em vários espaços, tá, Alda? O psicólogo, por exemplo, ele deve estar na base da concepção das vias, da concepção do trânsito, do tráfego nas vias, nas cidades, porque ele é o responsável por entender como aquele fluxo se daria diante do ser humano, tá? A educação para o trânsito, que vem desde as crianças, quanto as campanhas educativas, então há a contribuição e o papel do psicólogo. Você falou uma coisa aí, que é assim, sobre a gente poder respeitar a via, porque tem um carro com potente, ou etc. E há uma discussão, inclusive, que a OPAS encabeça, né, trazendo, tem um grande amigo lá, inclusive, um grande abraço para o Vitor Pavarino, lá da OPAS, e ele defende, né, tem um projeto lá, que o Vitor faz parte e defende, de uma cidade sustentável, tá? Por quê? Nós precisamos que esses sinais de que o trânsito é poder, que o trânsito é velocidade, que o trânsito é isso ou aquilo, não seja passado para a sociedade. Nós estimulamos esse comportamento de risco, esse comportamento de competição, esse comportamento de velocidade nas vias, essa necessidade de se auto-reconhecer num espaço de poder, né? Da via, da velocidade, da coragem, do que quer que seja. Então, é muito importante pensar isso. A gente aqui desenvolveu uma parceria, o Detran Pernambuco, né, com a Abrapsit. Um dos projetos foi da prevenção da saúde no trânsito. Os psicólogos foram para a rua, né, levaram até toda essa ação ao Fantástico, saiu lá porque... como é que o Fantástico chegou e perguntou, para você ver a ideia do que acontece. Eles viram... Eu lhe vi no Fantástico. Mas o que é interessante é o porquê, né? A gente tem um trabalho do psicólogo que é pouco conhecido. Eles estavam fazendo uma reportagem, na verdade, sobre o número de violência e mortes no trânsito. Inclusive mortes de arma de fogo que ocorriam no espaço de trânsito. Homicídio, né? E aí eles procuraram informações pelo país afora, do que estava acontecendo nas notícias e tal. E aí chegaram até a gente quando viram o trabalho, o projeto que estava sendo feito aqui, e perguntaram, me explica uma coisa, porque só aqui vocês pensaram que o psicólogo pode estar na rua ajudando? Porque ninguém mais pensou isso, porque isso é tão óbvio para a gente. Eu digo, nossa, isso era óbvio para a reportagem, depois de estar confrontado com tantas mortes e violências pelo trânsito, mas isso não é óbvio nem para os nossos familiares todos, nós psicólogos da área, entendeu? E muitos dos psicólogos, muitos colegas nossos, as parceiras psicólogas que foram para a rua atuar nesse projeto, tem vários feedbacks de que, nossa, como aquilo mudou certas concepções, como se sentiram atuando de uma outra forma, olhadas de outra forma. Valorizados, né? Reconhecidos, né? E eu acho que é valorizados, reconhecidos, sim, mas mais do que isso, autopercepção de que como elas são importantes e como elas podem influenciar, sim, nessa educação, na promoção da saúde, na prevenção de acidentes e na promoção do bem-estar mesmo da população. Então, tá ali o mais conhecido do trânsito, que necessariamente é esse papel que a gente tem de dizer que você pode ou não pode dirigir. As pessoas veem apenas isso.
mas a gente tem uma amplitude desse cuidar que precisa que o psicólogo, eu digo isso muito para os meus colegas que estão aí, precisa que vocês entendam o quanto é importante o que vocês fazem. Porque se vocês entenderem, em pouco tempo, em algum momento, a sociedade vai entender também. Uhum. Conceição Moura está aqui, Lília, nossa psicóloga fiscal lá do Núcleo Técnico do Conselho de Psicologia, Valéria, né, está aqui também nos assistindo, está prestigiando e está, né, nos acompanhando aqui, acompanhando você. Lígia Franklin dizendo que você arrasa, verdade, todo mundo está vendo aqui como ela é danada aí de ajudar a gente a entender melhor todo esse movimento que é o trânsito aqui. Josélia. Oi? Josélia está aí também. Ótimo. Veja só, uma outra coisa que também a gente queria que você trouxesse, não é? Era a questão de o que é a Abrapsi. Você já trouxe isso, né? Inclusive o substitutivo é uma das ações importantes. Está presente aqui, eu não sei se ainda está, mas começou conosco durante muito tempo a Abrapsi do Maranhão. Estava aqui presente. E aí, como é que a Abrapsi tem atuado em outros movimentos? O que é que tem feito? E também em relação ao PL que você já trouxe, mas se você quiser complementar um pouco mais, a gente está quase no finalzinho, viu? Tá certo. Olha a pressão. Não, porque ele se fecha sozinho, viu? O Instagram acaba quando dá uma hora, a gente não tem diálogo com ele, não. Ele não é transgressor, não. Então, assim, fazer um apanhado, a gente tem feito todo esse acompanhamento do PL, não de agora, a gente vem há anos nisso, né, em parceria com o CFP, as nossas federadas, eu aqui represento a Federada de Pernambuco, né, a gente tem feito uma atuação na base, nos trabalhos, nos DETRANs, nessa ampliação da visão da psicologia do trânsito, no PL a nível nacional, lá no parlamento, aqui com a parceria, todos os CRs do Sistema Conselho têm nos ajudado também, e a gente continua na luta, porque a gente não desistiu do que eu falei, dessa avaliação periódica e compulsória, para que a gente possa, de fato, contribuir e ter um espaço. Em relação às ações, como eu disse, a Abrapsi tem uma visão científica de que a psicologia de tráfego ela deve atuar de uma forma muito mais ampla e colaborativa. Então, no momento, por exemplo, a Abrapsi desenvolveu uma parceria com o Denatran, com a Abrava, com outros parceiros, e criamos um projeto chamado Rotas da Saúde, que é um projeto de saúde mental do caminhoneiro em tempos de pandemia. Então, nós temos atendido, feito acolhimento voluntário, social, aos caminhoneiros do país sobre essa situação de saúde que eles estão vivendo nas estradas, nessa diferença de situação, e que são obrigados a estar lá para que a gente possa ficar em casa. Então, a gente está contribuindo, entendendo que o profissional da estrada também pode ser um vetor a ser ajudado, para ser cuidado por a gente. Claro que a gente gostaria de cuidar de todo mundo de uma vez, mas tem que ter um recorte, tem um limite, uma possibilidade. Então, fazemos acolhimento online, social para esse pessoal. Temos esse trabalho que eu falei aí de atuação em parceria com o Detran Pernambuco. Temos trabalhos juntos ao Denatran, de parcerias com a OPAS, que estamos também desenvolvendo alguns trabalhos relativos a ampliar essa saúde mental e... Ligalda. Não, é porque cortou, eu não lhe ouvi. Não sei se as pessoas lhe ouviram. Com a OPAS atuando nessa possibilidade de ampliar a saúde no trânsito, dessa cidade sustentável, dessa mobilidade humana sendo olhada de uma forma educativa, sustentável, solidária, em harmonia com a psicologia ambiental. Então, a gente tem grandes contribuições, fica difícil até a gente ter braços para atuar em tudo isso, mas por isso que a gente precisa, você foi citando as nossas federadas, a gente precisa do pessoal em todos os estados, precisa de todos os braços, precisa de vocês conosco, porque, como diz a nossa presidente, juntos somos mais fortes, a gente precisa
atuar junto. Estou correndo aqui para você não me coçar, tá? Certo, tudo bem. É porque o tema é um tema que é muito atraente, não é? E que está muito dentro da nossa vida, como a gente vem falando desde o início, e a gente precisa ter outros momentos, inclusive, de mais diálogo. Se a pessoa quiser entrar na Abrapsit, quiser se associar, como é que é esse processo? Entra nas nossas redes sociais, no nosso site www.abrapsit.org.br ou aqui no Instagram, nas nossas redes sociais, fala conosco e a gente congrega profissionais, psicólogos especialistas do trânsito, psicólogos de uma forma geral, todos os especialistas na área de segurança, naqueles que queiram contribuir conosco, para que a gente possa construir, sim, desenvolvimento de pesquisa científico, né? Temos um grupo nosso, um comitê científico, temos um grupo acadêmico tentando, nesses incêndios que o trânsito está passando nos últimos anos, criar também pesquisas, desenvolver e ampliar a nossa área de atuação e a nossa parte de contribuição com a sociedade. Certo, veja, Juliana, já está nos instantes finais. Só para confirmar, então, amanhã não terá a votação, é isso? Estão perguntando aqui. A não ser que isso mude de hoje para amanhã, gente, porque na calada da noite nesse país a gente não sabe. Na surdina. Mas foi retirado algumas assinaturas do pedido de urgência, algumas bancadas se manifestaram diante da atuação maciça dos nossos colegas, da nossa atuação, do nosso diálogo, do sistema conselhos, de todos os psicólogos e médicos de trânsito atuando junto com a gente. Então, foi retirada essa urgência, porque, na verdade, ela não existe. Nesse momento, ela não existe. Nós não somos contra pensar o trânsito, dialogar e criar um projeto de vida e de segurança do trânsito. Não somos contra isso, mas precisamos estar presentes para nos fazer ouvir, enquanto sociedade civil mesmo, num país democrático. Então, no tempo da noite, no tempo remoto, no tempo da ausência da sociedade, não é democrático, não é urgente. Que coisa boa, então. Essa vitória foi por esforço, foi por trabalho, todo mundo foi que está aqui passando por uma também. coisa coletiva, né? Então é importante essa organização da categoria, né? Da gente estar sempre próximo, da gente saber defender nossas bandeiras. A psicologia faz história, a psicologia muda o trânsito da vida, né? E aí eu acho que é muito importante que a gente esteja alinhado, dialogando, ampliando esse nosso olhar para saber várias questões e várias áreas de atuação da psicologia e poder estar trabalhando nessa transformação. Eu queria agradecer muito a presença de Juliana, dizer que a porta está sempre aberta, eu espero que o Conselho de Psicologia possa estar sempre próximos da Abrapsit. Você está muito dentro do Conselho, você é CRP Pernambuco, então a casa é sua. A gente está bem 2 minutinhos e aí eu já queria convidar as pessoas hoje, né, para o Café com Direitos Humanos, que vai ser sexta-feira e que a gente vai falar sobre a psicologia e atuação em situação de rua, pessoas com sofrimento de violências. A gente vai ter Itamar Souza, vai ter Lilian Paula, né, Lilian Machado, que vai ser a colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, que vai estar conosco. E eu conto com a presença de todos vocês, lembrando que a gente não pode segmentar a psicologia. Quando é trânsito, só vê o povo do trânsito. Quando é saúde mental, é só o povo da saúde mental. E a gente precisa dialogar juntos e juntas para que a gente possa ter uma linguagem e um olhar da psicologia integral, da psicologia que cuida das pessoas como um todo, não é? Você é conhecida como a psicóloga do trânsito, imagine eu que sou a psicóloga da droga, vê que problema quando o povo... A senhora trabalha com drogas? Eu digo, não, gente, eu trabalho com gente. Não, mas cuidado. Por favor, não confundam. A Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, é o pessoal do tráfego. Tráfico. Pois é. Aí, veja, o Café com Direitos Humanos é sexta-feira às 19 horas, né? Laura Pedrosa, Laura Caldas entrando aqui, perguntou essa coisa do horário. Eu conto com a presença de vocês, né, de todas e todos. Vamos conversar mais. Tragam sugestões de pauta, estamos à disposição.
propostas de conversa, se ofereçam para falar, que a gente está aberto também para convidadas. Então, Josélia Corrêa aí dando tchauzinho, todo mundo aí dando tchauzinho. Beijos para vocês, muito obrigada. Alda, e até muito breve. Obrigada pelo convite, estamos juntos, gente. Muito obrigada pela participação.